pode começar primeiro introduzindo a live, aí a gente vai começando, ok? Tá bom. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira live do Cinema em Movimento Circuito Universitário RR. É a primeira de live. Todas elas são divulgadas aqui no meu perfil. Bom, o circuito, eu acho que está dando eco, Letícia. Desligar o microfone. O Circuito Universitário ele é um projeto que promove uma mostra de filmes sobre direitos humanos em todos os 26 estados do país, mais o Distrito Federal. E ele é realizado pela MPC Filmes, com o patrocínio da Petrobras e a realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Essa é a primeira de 5 lives, tá, gente? Vão ter mais ao decorrer do tempo. Bom, o projeto ele acontece de forma presencial, já tive 5 exibições presenciais até agora, vão ser 15 no total, também vou divulgar aqui no meu perfil. E online, essa forma online da exibição, assim, debate, é mais para a gente debater os pontos que estão presentes dentro dos 5 filmes dessa edição. É importante que vocês vejam o filme antes da live, por isso que a gente disponibiliza o link deles lá na bio do perfil da MPC Filmes. Mas caso vocês não tenham visto, não tem problemas, vocês podem ver posteriormente e também já ficarem ligados para as próximas lives, né? Para os filmes das próximas lives. Bom, o intuito da live é que o público também participe, então se sintam à vontade para perguntar e eu fazer comentários na live. Eu destaquei o comentário aqui, que está com o link no formulário para vocês conseguirem ter a certificação de ouvinte, ok? Bom, sobre o filme da live, que é o Vozes Negras. Ele é um filme de 2019, tem 17 minutos no total, e a sinopse dele é: a partir de entrevistas disponibilizadas pelo acervo do CPDOC sobre o movimento negro nacional, o documentário ele explora o percurso empreendido pelas mulheres negras na militância e a luta contra desigualdades raciais e de gênero, dentro e fora do movimento, agora protagonistas da própria história. Ou seja, ele acompanha relatos de 3 mulheres que participaram da fundação do Movimento Negro Unificado e que elas relatam que tiveram que enfrentar não só o racismo, mas como o machismo também, tanto dentro do movimento negro quanto fora dele. Para debater esse filme, eu convidei a maravilhosa Letícia Barbosa, vou apresentar aqui o currículo dela. Ela é acadêmica do curso de História da UFRR, militante do Movimento Correnteza e da Unidade Popular, o UP, e é ex-presidente do Diretório Central dos Estudantes, o DCE-UFRR, e do Centro Acadêmico de História, o CAIST, também da UFRR. Ela é membro do grupo de pesquisa Africanidades, Literaturas e Minorias Sociais da UFRR. As áreas de atuação dela são políticas públicas de promoção à igualdade racial, educação antirracista e feminismo negro. E Letícia, antes de passar a palavra para ti, eu já faço a primeira pergunta para a gente conseguir desenvolver o debate, né? E também, enquanto você responde, eu peço que você também se apresente a sua forma, de uma forma menos formal, né? Que eu apresentei o seu currículo, eu peço que você se apresente assim a sua forma. E a primeira pergunta é: quais são as suas impressões sobre o filme e de que forma ele atravessa suas vivências como uma figura de destaque na militância estudantil roraimense? Essa é a primeira pergunta. Uma figura de destaque. Então, é exatamente isso que a Carol falou, né? Uma forma resumida que eu escolho de me apresentar. Eu me chamo Letícia, tenho 22 anos, sou aqui do estado de Roraima, né? E há 4 anos eu sou militante, tanto pelo movimento estudantil quanto em outros eixos de militância também, especialmente na militância antirracista, né? Estive em alguns processos em que envolvem as políticas de promoção à igualdade racial e educação antirracista aqui no estado de Roraima, dentro da Universidade Federal de Roraima também, e também muito envolvida com o movimento estudantil. Né? Nesses 4 anos, foram 4 anos envolvidas nas entidades estudantis, né? DCE, Centro Acadêmico, Federação do Curso. Então, assim, venho de quase 5 anos ininterruptos de militância, né? E durante esse processo, eu passei por muitas coisas, né? A gente acaba percebendo, eu acho que o que se assemelhou com a vivência, né, que eu tive e tenho enquanto militante, é justamente esse processo em que a gente percebe que o machismo, o sexismo, ele está alocado mesmo dentro dos nossos espaços de militância, né? Então, inclusive é uma pauta muito tratada e à época foi tratada até pela própria Lélia Gonzalez, né? Dentro do MNU,
que ela tratava sobre a questão do machismo dos companheiros, camaradas que eram negros, dos homens negros, né, diante das mulheres. Então, acho que eu diria que sobre o filme, é bem curto, né, mas é bem curto mesmo. Eu esperava que ele fosse um pouquinho maior, né, queria que ele fosse um pouquinho maior, até porque eu sou muito fã da Sueli Carneiro, muito, muito fã mesmo, né. Mas ele traz, assim, uma esperteza, digamos assim, ele traz uma questão que é muito presente para nós, que é essa questão do envolvimento da mulher dentro da militância, né? Aquilo do, a fala da mulher é sempre secundarizada, a fala da mulher é sempre um pouco abafada, né? A fala da mulher negra, as ideias das mulheres negras é sempre secundarizadas, né? Os homens, eles tinham ali, digamos, de certa forma, é até citado no documentário, eles tinham, de certa forma, uma aliança entre eles, que as ideias, as propostas que eram ali sugeridas por eles dentro das reuniões, né, eram sempre apoiadas por outros homens, né? Então, e também traz um pouco do histórico do movimento negro também aqui no Brasil, né, que não começa, obviamente, com a criação do MNU. O movimento negro, ele é secular, né, desde todas as revoltas, né, as rebeliões, os motins dos escravizados, aquilo também já era, de certa forma, né, uma expressão de movimento negro no Brasil. Assim como também, já mais antigamente, a criação do Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra Brasileira, enfim, né? Mas trazendo aqui, como acho que foi a Sueli que citou, a história do movimento negro contemporâneo, né? Ela é marcada, ela tem como um marco histórico justamente a fundação do movimento negro unificado, né? E o documentário também traz, em parte, né? Além do depoimento das três, também traz um pouco do histórico de como que foi a fundação desse movimento negro aqui no Brasil e como que mais ou menos se deu a atuação do movimento negro após a fundação do MNU. Ótima fala, assim, pontos que são muito importantes dentro do filme, né, como a formação do movimento negro, mas também destacando que ele não se limita a isso, né, é realmente um movimento secular. Quanto ao movimento negro unificado, como é que você vê o contexto dele dentro do estado de Roraima, né, principalmente com as mulheres que fazem parte desse movimento aqui dentro do estado? Você vê que ainda há muitas dificuldades, ou já também teve seus avanços? Como é que você vê o contexto atual do movimento negro unificado em Roraima? Olha, eu vou falar não tanto pelo movimento negro unificado, porque eu não estou tão próxima do movimento negro unificado, mas falando, por exemplo, dá para dar um exemplo muito claro, que é o exemplo das eleições, né? O exemplo das eleições, o exemplo de toda a questão partidária aqui no estado de Roraima, em que percebe-se, né, que há, sim, uma subalternização, de certa forma, uma secundarização das mulheres dentro dos partidos, né, especialmente das mulheres pretas, que há essa secundarização das mulheres dentro dos partidos, em questão de até mesmo de apoio político, de apoio financeiro para a campanha, né, em questão de engajamento de campanha, há ainda essa questão da secundarização das campanhas femininas e negras dos partidos aqui no estado de Roraima. Isso é algo que é perceptível, né? Então, falando por esse lado. E assim também, da mesma forma, eu acho que também cabe falar junto às diretorias de alguns movimentos, de alguns coletivos, de alguns sindicatos, né? A gente percebe que há a secundarização da participação da mulher negra, né? Há a secundarização das ideias, da voz, da escuta, da fala das mulheres negras dentro dessas entidades, entidades sindicais, às vezes entidades estudantis também, porque o movimento estudantil, apesar de ser um movimento composto majoritariamente por pessoas jovens, né, por estudantes jovens, ele não se isenta, né, não abdica de reproduzir as opressões de gênero, de raça, né, as opressões sexuais, enfim, mesmo sendo um movimento majoritariamente composto por pessoas jovens. Então, isso é muito perceptível nesse eixo da militância no estado de Roraima, né? Digo enquanto uma pessoa em que transitou por uma grande parte, né,
por uma grande maioria desses eixos de militância, seja do movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento mais da agroecologia, o movimento, enfim, é perceptível isso ainda de certa forma. Sim, infelizmente, assim, quando a gente fala de raça, a gente tem que falar de gênero, e quando a gente fala de gênero, a gente tem que falar de raça, né? São coisas intrínsecas uma à outra e que é interseccionalidade, né? É isso, é o conceito total. Bom, sobre a questão de gênero, quais foram as principais dificuldades que você, né, na sua trajetória pessoal, já perpassou por ser uma mulher negra militante, né? Quais foram as principais, assim, que mais te marcaram como uma mulher negra, assim, ativa na militância aqui no estado? Assim, Carol, eu atuo principalmente dentro da Universidade Federal, né? E é um espaço institucional, né? Você imagina, eu tô vendo pela sua cara que você tá imaginando. Então, assim, por ser um espaço institucional, né? Acredito que ele reproduz ainda mais essas desigualdades raciais e de gênero, né? Reproduz ainda mais as opressões de raça e de gênero, justamente pela questão do racismo institucional, né? Então, assim, o meu local de atuação, há quase 5 anos, tem sido um ambiente institucional e nisso a gente percebe ainda com mais clareza como que as instituições são extremamente racistas, né? As universidades, as instituições públicas, né, são extremamente racistas. Então, assim, é muito perceptível, por exemplo, eu dei um exemplo no podcast em que eu fui na semana passada, sobre como que isso me atingiu lá em Moçambique, na África, né? Porque, assim, nós víamos reitores, pró-reitores, diretores, professores, universitários, que todos eram pessoas pretas, né? E como que a gente volta com esse impacto para o Brasil? Se a gente for fazer, por exemplo, um levantamento de quem que são, qual é a cor e o sexo, né, dos reitores, dos pró-reitores, dos diretores, dos professores, das universidades públicas no Brasil, a gente vai sentir um baque, uma diferença. Né? Eu lembro que um dia muito marcante para todos nós intercambistas lá em Moçambique foi quando uma reitora, a primeira reitora preta da universidade, foi fazer uma palestra conosco. Né? Então, assim, acredito que por ser um ambiente institucional, por eu atuar bastante nesses ambientes institucionais e às vezes em ambientes também governamentais, né, se expressa ainda mais a questão do racismo, da opressão de gênero, opressão de raça. Assim, eu concordo plenamente. Até no nosso próprio curso, né? A gente vê que tem poucos professores negros, de fato. Então, assim, é algo para a gente pensar. E também mulheres, né? Quando a gente entra na questão do gênero. Então, realmente, assim, é uma questão muito preocupante e que deve ser pensada, né? A gente tem que debater sobre isso e refletir sobre isso. Um ponto que o filme ele toca muito é na questão da consciência racial, ou seja, quando as três protagonistas elas se dão conta da existência do racismo, né? Mas que, para além disso, elas também citam a consciência racial politizada, ou seja, além de reconhecer a existência do racismo, lutar contra ele através da militância. Para você, como é que foi esse processo, né, da consciência racial e da consciência racial politizada? Como é que foi para ti começar esse engajamento na militância também? Eu separei essa mesma frase, foi até a Sueli que falou, não foi? Eu tinha separado essa mesma frase, na verdade, né? As três falaram um pouquinho sobre o processo de consciência racial. Como é que foi o processo de consciência racial delas três? E aí a Jurema chegou a falar que, gente, eu tava bebendo, né? Estava bebendo daquela história de que no Brasil não tem racismo, né? Que é a questão do mito da democracia racial. Ali por volta do pós-abolição, surge, digamos assim, por meio da literatura, por meio da intelectualidade da época, né? Uma série de informações, de materiais que trata o negro brasileiro como a população brasileira, a sociedade brasileira como muito harmonizada, né? No sentido de que o negro vive em harmonia com o branco, porque aqui é a miscigenação e somos todos felizes e vivemos todos em muita harmonia, né? E esse mito da democracia racial,
né? Justamente eu digo até que é esse mito da democracia racial que atrasa depois a vinda das políticas públicas voltadas à população negra. As políticas públicas voltadas à população negra, elas são muito recentes, né? A lei de cotas é de 2012, foi revista agora em 2022, né? Então, assim, o mito da democracia racial no Brasil, que é justamente essa ideia, né, de que as raças estão harmonizadas, de que vivemos harmonicamente, que não existe racismo, né? Isso atrasa a vinda das políticas públicas, né? E isso vai estruturando o racismo na nossa sociedade, no sentido de que ele vai ali permanecendo, porque ele não é um problema, né? Ninguém lida como se fosse um problema. Eu não lembro qual foi a leitura que eu fiz uma vez, mas que fala assim, a democracia racial é justamente isso, né? Tentaram dar uma justificativa intelectual, digamos assim, uma justificativa escrita para algo que era real e que foi só continuando a acontecer, né? Então, a Jurema fala, eu fui bebendo da democracia, do mito da democracia racial. A Sueli, eu já ouvi outros podcasts da Sueli, inclusive recomendo, né? O podcast dela com o Mano Brown, né? No Mano a Mano é muito bom. E o podcast dela também no Vidas Negras, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? Muito bom também. E a Sueli, nesses dois espaços, acho que em todos os espaços, ela fala que ela lidava com isso muito na porrada, né? Eu acho até muito engraçado, que a Sueli, ela fala mesmo. Ela fala, não, pra mim era porrada. Pra mim o racismo, a forma de lidar com a questão racial era porrada pra cá, porrada pra lá, eu batia em todo mundo, né? Até que chegou o momento que eu falei, não, eu acho que essa forma não é uma forma mais eficaz de lidar com a questão racial, né? É preciso lidar com a questão racial ideologicamente, né? E a Edna, né, que fala da questão do para mim eu estava ali numa situação, né, a situação que ela sentiu medo de outras pessoas negras, né, de estudantes negros, não lembro agora onde que ela estava, né, e aí a partir daquilo ali ela falou, não, pera, por quê? Né? E foi quando ela se reconheceu enquanto uma pessoa negra. A Edna é uma pessoa negra de pele bem clara, né, então para esse processo, né, da pessoa negra de pele clara de se reconhecer, né, enquanto uma pessoa negra já é um processo um pouco mais outros 500, digamos assim. Para mim, não teve dúvida, né? Não teve dúvida, mas teve. Não teve dúvida, mas teve incômodo, né? Teve desconforto, é claro, né? Acho que mesmo não tendo dúvidas, a gente vai tentando se enganar, sabe? Em algum depoimento da Sueli também eu vi algo dela falando, tipo assim, aconteceram algumas situações na minha vida em que, diante dessas situações, eu fui percebendo que continuo preta. Inclusive é o nome, né, da biografia da Sueli, escrito pela Bianca Santana, muito boa também. O nome da biografia é justamente Continuo Preta. Né? E eu acho que, para mim, eu me identifiquei bastante com a história da Sueli, porque para mim foi mais ou menos isso. Né? Ela citou que eu não era a pessoa mais pobre, a gente tinha uma condições assim, até de dignidade, né? Nossa vida era digna, né? Então acho que eu me identifiquei muito dessa forma, né? E aí foram acontecendo determinadas situações. Eu, por exemplo, estudei uma grande parte do meu ensino fundamental em escola particular, né? Então, assim, foram acontecendo situações em que você vai percebendo que continua preta, né? Eu não posso não ser a pessoa que precisa pegar ônibus todos os dias na rua, né? Posso não ser a pessoa que isso, mas determinadas situações desse racismo estrutural na sociedade brasileira que vão acontecendo comigo me mostram que continuo preta. Então foi mais ou menos isso. E aí o processo da militância ele foi quase consequência. Certo. Na militância, quanto tempo assim tu realmente se engajou, decidiu se tornar uma militante ativa assim? Em que momento da tua vida foi que rolou isso? Foi ao entrar na faculdade em 2020, saí do ensino médio em 2019, entrei na faculdade em 2020.
acho que um ano antes de Tito, entre 2021, né, 22, não lembro. E aí foi justamente assim que a gente entrou na faculdade, veio a pandemia e era necessário que o centro acadêmico estivesse ativo, né? E para que o centro acadêmico estivesse ativo, tinha que ter uma diretoria, tinha que ter estudante disposto a estar no centro acadêmico. E eu lembro que na época falaram assim, precisa de pelo menos 2 calouros, né? 2 calouras para fazer parte do centro acadêmico, que é para poder passar os informes para os calouros, para os demais calouros, né? Para facilitar a questão da comunicação durante esse período de pandemia, que vai ser um período, assim, um tanto diferente, né? Que é o ensino remoto emergencial. E aí eu fui uma dessas pessoas. A Rafa foi a outra, né? E aí depois dessa gestão, já fomos para uma gestão em que eu era presidenta do centro acadêmico, né? E a Rafa era da cultura. A Rafa Black, ela é uma pessoa que sempre esteve comigo na minha trajetória, tanto acadêmica, quanto profissional, quanto de militância, né? A gente sempre senta para conversar sobre isso. A gente fala que a gente sempre faz o feminismo negro de bar toda semana, né? Em algum dos bares da cidade, a gente sempre senta para tomar uma cerveja e falar um pouco sobre feminismo negro, falar um pouco sobre nossas vivências. Eu acho que é muito necessário, né, que mulheres pretas tenham outras mulheres pretas, né, para a gente poder se expressar, para a gente poder, né, falar. Perfeito. A Rafa é E outra aí das depois disso, depois do centro acadêmico, daí para frente só depois do centro acadêmico, ficou conhecida como a maior militante. E assim, tu te vê seguindo essa carreira na militância durante a tua vida, depois da universidade, tu vê que tu realmente vai seguir esse caminho da militância? O Thaleson toda semana, todo dia. Então, assim, realmente, tu vê que esse caminho da militância vai para além da universidade, depois que você terminar? a squad que nos aguarde, né, Thaleson? Acho que eu não me vejo mais, não há mais uma separação entre a Letícia que é militante e a que não é militante, né? Acho que não há mais uma separação. Quem me conhece de todos os espaços sabe disso, né? Inclusive quando eu estou num espaço em que não é possível falar um pouco sobre alguma questão, né, que envolve de certa forma um dos eixos de militância, eu fico até um pouco desconfortável. Mas assim, eu acho que não há mais a separação da Letícia que é militante, da Letícia que não é militante, mesmo depois da universidade, né? A universidade foi onde eu comecei, foi um lugar. Normalmente as pessoas que começam a militar começam pelo movimento estudantil, né? É muito comum que se comece pelo movimento estudantil, é muito comum que se comece, como a gente diz, para as reivindicações mais diárias, cotidianas, né? Que estão ali à frente aos nossos olhos. E então, normalmente, é na escola, nos grêmios estudantis, nos DCEs, nas universidades, nos centros acadêmicos, dentro do curso, né? Mas que não se limita só a isso, né? Pelo menos para mim, para minha trajetória não se limita só a isso, né? Eu também já tenho bastante atuação fora da universidade. Eu acho que isso, a universidade em si é só mais um dos ambientes, né? Em que a atuação da militância, mas com toda certeza não fica por aí. Beleza, Diva. Você citou a Rafa. A Rafa também é uma das militantes que eu tenho muita admiração real, assim. O trabalho dela é magnífico e é uma artista magnífica também. Sobre a arte, qual é o papel da arte, assim, que tu vê dentro da militância? Porque também é uma forma de militar, né? É uma forma de resistir. Como é que tu vê a arte dentro desse meio da militância? Então, eu tenho tentado trabalhar um pouco com conteúdo audiovisual, né, para a implementação da 10.630, da Lei 10.639, que é a lei de obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, na educação básica, né? E eu acho que a arte, ela tem um papel fundamental. No ano passado, eu já, de certa forma, iniciei esse trabalho dentro de uma turma que foi no IFE, a época eu estagiei no IFRR, né? E os conteúdos em audiovisual, os conteúdos que eram em vídeo, em filmes, eles faziam assim, eles tinham sempre uma reação, sempre eles tinham como consequência uma reação quase que imediata dos estudantes, né?
Então, assim, a questão também é a estética, né? Quando a gente fala do racismo, né? A questão também é a estética. Então, assim, eu sempre tentava apresentar filmes, documentários, vídeos que trouxessem alguma coisa relacionada à questão negra em sala de aula, né? E isso sempre tinha uma reação quase que imediata dos estudantes. Então, a arte, para mim, ela tem um papel fundamental, né, nessa questão da própria estética do racismo mesmo, em todo o material que é produzido, seja cinematográfico ou não cinematográfico, né? Mas é assim, principalmente para nós que somos professores, né? Vamos ser já, estamos sendo, somos, não sei, né? Principalmente para nós que somos professores, ele é um material, assim, agora já dizendo em questão de metodologia de ensino, de didática, é um material em que a gente deve muito se apoiar, né? Sim, perfeito, assim. E o próprio projeto Movimento, né, é uma prova disso, né, que o audiovisual também é uma forma de a gente conseguir debater na sociedade temas que são muito importantes e fazer a reflexão disso. Tu tocando no tema da educação, a gente vê que o racismo ele é algo que está muito presente em várias camadas da sociedade, né? Inclusive na própria educação, no meio educacional. Bom, como é que tu vê que a gente pode, como é que tu vê o panorama atual da educação? Como é que foi para ti a tua experiência durante o estágio, né? Tu conseguiu implementar uma forma decolonial de ensino de história? Como é que tu viu esse panorama? Tu vê que a gente está num contexto legal para a gente começar uma educação que não foque numa coisa eurocêntrica e branca? Como é que foi para ti? Bom, vou dar um exemplo, outra sugestão, né? Além do podcast da Sueli Carneiro, que eu adoro, com o Mano Brown. Eu acho que eu tenho trabalhado nos últimos meses com o documentário do Emicida, né? Amarelo é Tudo Pra Ontem. E é um documentário que, para nós da história, ele tem um extremo valor para falar sobre a história afro-brasileira, né? A história e cultura da população afro-brasileira. E eu utilizei em sala de aula, né? Foi um dos materiais que eu utilizei em sala de aula. Também utilizei documentário da agência pública, também utilizei os documentários, né, produzidos por outras entidades, outros coletivos. Mas eu acho que o Amarelo é Tudo Pra Ontem, ele foi, assim, o que trouxe um baque, uma reação mais imediata dos estudantes, né? E sobre a questão da educação, é muito discutido de que a gente tem uma lei de 2003, de 20 anos, né? A 10.639. Essa lei já instituía há 20 anos atrás, inclusive a época que nós fizemos, você, fizemos o nosso ensino médio, o nosso ensino fundamental, essa lei já estava em vigência, né? E eu acredito, pelo menos para mim, na minha vivência, na minha trajetória escolar, não foi algo tão presente. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, não sei para você, né? Então, assim, o que tem se discutido bastante sobre a 10.639 é a real implementação dessa lei, no sentido de a gente tem os currículos, alguns currículos foram atualizados, alguns livros didáticos foram atualizados também, já trazendo a história do povo negro, a história de resistência, a história do movimento negro, né? Muito para além da história do escravizado, somente da história do escravizado, o escravizado, né? A população negra brasileira é resumida à escravidão, né? Então a gente já tem alguns livros que trazem de outra forma a questão racial no Brasil, né? A formação da sociedade brasileira a partir também, né, da diáspora africana. Porém, na hora da implementação em sala de aula, a gente já tem também muitos artigos. Eu acho que esses 20 anos foi muito produzido, foi muito produtivo na questão de produção de conhecimento sobre questão racial, sobre cultura africana e afro-brasileira, mas na hora da implementação, na educação básica, em sala de aula, né, a gente se pega ainda muito limitado, nós professores. A gente se pega ainda muito limitado, né? Fica, meu Deus, e como eu faço? O que eu passo? Como será que eu vou transmitir isso aqui? Né? Como será que o estudante vai receber a mensagem que eu estou tentando transmitir? Então, tem visto cada vez mais a necessidade
de tratar de forma metodológica, né, a didática para se falar sobre a questão racial dentro da escola. E justamente o meu trabalho de conclusão de curso, né, justamente fala sobre isso na questão do audiovisual. Como que o audiovisual, os documentários, os filmes, eles podem ajudar para implementar de fato, né, na realidade, a história africana e afro-brasileira nas escolas, né? Como que a gente... E não só o material, Flávia Heloísa Caymmi e outros historiadores que a gente estuda, né? Falam também bastante do o material audiovisual, o material fotográfico, né? Ele não serve somente para ilustrar, né? A gente tem que pegar esse material, que ele é audiovisual, que ele é fotográfico, que é imagem, o que for, né? E tem que instigar o estudante a fazer uma análise, a fazer uma investigação, a produzir também fonte, né? Que é o que a gente sempre fala também. Olha, já está se tornando uma live já de curso de história já. A produzir também fonte em sala de aula. Perfeito. E para ti, como é que foi a recepção dos estudantes? Eles tiveram uma boa recepção? Foi uma recepção difícil? Também depende da turma, né? Mas como é que foi para ti a recepção dos estudantes com esse material, contato? Foi boa. A recepção foi muito boa, né? Eram estudantes do terceiro ano do ensino médio, né? Então, assim, foi tranquilo passar no terceiro ano do ensino médio essa discussão. Também fizemos uma discussão que foi muito interessante, né? Que deu para entrelaçar com a discussão com a questão racial, que foi justamente quando nós tratamos sobre déficit habitacional, moradia, né? Quem são as pessoas que estão nas ruas, nos cortiços, nas favelas e nas ocupações? É um documentário bem bacana que eu passei, né? E aí a gente não só falou sobre o déficit habitacional no Brasil, como falamos também da questão racial. Quem são essas pessoas? Quem que vocês veem, né, no vídeo, no documentário, que são majoritariamente essas pessoas que não têm moradia, né? Então, assim, eu digo que praticamente em todo o material a gente tem como tratar da questão racial, a gente tem como fazer um gancho com a questão racial, com aquele material, né? Então, assim, a recepção foi muito boa. E esse vídeo pegou eles, assim, de um jeito, né? Que quando finalizou, eu até fiz uma brincadeira, né? Falei, pois é, gente, acabou a aula, era isso que eu tinha que apresentar para vocês e bom intervalo. Aí eles, meu Deus, professora, como é que a senhora passa um vídeo desse e só vai embora? Aí eu falei, gente, eu falei, eu falei para vocês, né, que era uma situação que era mais embaixo. Então, acho que a gente, enquanto professor, a gente tem muito esse dever de instigar, de fazer, de fazer o estudante ele sair ali da sala de aula, né, com um sentimento de empatia, com um sentimento de solidariedade, com um sentimento de, enfim, né, e não com um sentimento como preza atualmente a educação neoliberal de competição, né, de, enfim, né, eu acho que nós enquanto professores a gente ainda tem esse dever, né, de formar o ser humano, de formar um ser humano de verdade, um ser humano, né? Assim, total. A gente vê na sala de aula que, apesar de eles não terem muito contato, né, com esse tipo de material, quando a gente leva para a sala de aula e xinga eles a pensar mais sobre isso, né? Eles querem discutir sobre e é de extrema importância a gente refletir com eles esses assuntos, mesmo que sejam tópicos meio sensíveis, né? Então, concordo total com a tua fala. Bom, sobre a tua experiência em Moçambique, qual foi assim a tua experiência como uma mulher negra lá, né? Indo ter essa experiência única e incrível. Como é que foi pra ti? Muito tranquila. Lá eu era só uma mulher, nem era uma mulher negra. E aí quando a gente volta, a gente sente o baque, né? A gente lembra. Então, assim, a experiência em Moçambique foi uma experiência. Eu tava até comentando no outro podcast que a gente achava muito que teria um choque de linguagem, um choque de comunicação, talvez um choque cultural, mas eu achei, na verdade, tudo muito familiar, né? Foi tudo muito gostoso, todos os momentos foram muito gostosos, né? Todos os momentos foram muito, muito familiares, sabe?
Então, assim, o povo moçambicano é um povo muito receptivo mesmo, né? É um povo muito cortês, é um povo muito... tá sempre cumprimentando na rua, né? Muito simpático, né? Nossa, chegava a ser cansativo falar bom dia, boa tarde pra todo mundo. Oh, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porque, assim, né? A todo momento na rua a gente era muito bem recebido, né? Então, tá em Moçambique foi uma experiência bastante interessante, foi uma experiência muito legal. E algo que também, agora já voltando para a questão da história, me surpreendeu em Moçambique foi a questão da memória, né? O povo moçambicano tem muito fresco na sua memória a questão revolucionária, a questão de libertação do país, né? E tudo isso faz com que eles tenham uma certa consciência histórica, digamos assim, uma consciência política, uma consciência histórica desse processo revolucionário que inclusive é mais recente, né, na década de 70, mais ou menos, o processo revolucionário de Moçambique, no sentido de que em Moçambique pela cidade é espalhada de estátuas, ruas que lembram líderes revolucionários, tanto moçambicanos quanto não moçambicanos, que lembram, né, datas revolucionárias, datas de momentos assim muito importantes para a revolução, para a libertação do povo preto moçambicano, né? Isso é algo que a gente sente muita falta no Brasil. A gente anda no Brasil, as avenidas são nomes de bandeirantes, são nomes de, enfim, matadores de toda uma etnia indígena, né? Que a gente tem Então, um garimpo. exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que a memória lá, a memória do povo que lutou contra a opressão, né? Contra o próprio apartheid, porque Moçambique também tem uma contribuição, né? Muito muito importante com a questão da apartheid na África do Sul, é logo ao lado da África do Sul, né, faz fronteira com a África do Sul. Moçambique foi muito importante na questão do apartheid. Então, assim, os moçambicanos eu achei, inclusive na escola, né, nós visitamos uma escola secundária, que é, digamos assim, uma escola de ensino médio para nós, mais ou menos, né, equivale, digamos assim, a uma escola de ensino médio. Visitamos uma escola secundária e eu tive a oportunidade de perguntar em sala de aula o que eles achavam do ensino de história, né, do próprio país, porque eu gosto muito de lecionar o ensino de história do Brasil, né? E eles falaram, adolescentes, né, falaram que eles enxergam muita importância no ensino da história do seu próprio país, né, para que se entendesse de onde eles veio, de onde eles vieram, como que eles foram, como que o país passou pelo processo de revolução, né, que é um processo muito recente, da década de 70, né, e o que advém de tudo aquilo ali, tem uma certa valorização, sabe, da história, da memória, que eu achei isso realmente muito interessante. Eu fiquei muito curiosa como tinha sido. E sobre a questão de gênero, como tu sentiu sendo uma mulher lá? Houve diferenças entre Brasil e Moçambique ou foi a mesma coisa? Aí é um ponto um pouco delicado, né? É um pouco pior lá em Moçambique, na verdade, né? A gente sentiu bastante, nós intercambistas mulheres, né, que fomos do Brasil, nós sentimos bastante com a questão principalmente do assédio, né? O assédio é uma coisa assim estrondosa, sabe? Em Moçambique. Nós sentimos bastante com essa questão. Então, sobre a questão de gênero, eu acredito que isso ainda é algo que precisa muito avançar. Né? Lá em Moçambique, eu acho que isso é algo ainda que precisa ser tratado. Nós tentamos até conversar com o professor de história sobre como que isso refletia, né? Se refletia em sala de aula, né? No ensino de história, na educação. E aí eles respondeu que ainda, de fato, é algo que é um debate que ainda está um tanto distante, né? É um debate que, inclusive, é um debate que é mais começado pelas próprias mulheres. E como nós encontramos mais com professores homens, né? Acabou que isso ficou um pouco secundarizado, digamos assim, né? Então, foi algo que eu senti falta também, né? Foi algo que a gente tinha muita consciência de que
ainda precisa muito avançar. O debate de gênero na África como um todo, né? Infelizmente, assim, a questão de gênero, assim, mundialmente, para mim, é algo que tem muito a avançar, em alguns países mais que outros, mas aqui mesmo no Brasil a gente tem muito esse problema. E, bom, a gente chega a um ponto de refletir de que forma a gente pode mudar esse panorama, né? Falando aqui no Brasil, da tua percepção, de que forma a gente pode lutar para que isso mude, né? Porque é algo que, infelizmente, ainda está muito enraizado e muito forte, seja em qualquer âmbito da sociedade. Não sendo suspeita para falar, mas eu sou um pouco suspeita para falar assim, para mim é educação. É educação, né? Tanto quando a gente fala do combate ao racismo, né? Quanto do combate à violência de gênero, né? Eu acho que é educação. Educação é a chave, né? E assim, é educação em todos os âmbitos, nesse sentido, tanto na educação formal quanto na educação informal, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de conteúdo que o cinema em movimento mesmo está trazendo, né? É um tipo de conteúdo que vem da educação informal, mas que é extremamente importante para a formação das pessoas, né? Assim como todos os outros projetos que são lançados por coletivos, por ONGs, né? Por Caiu? Não, né? Enfim, tudo relacionado à questão da educação. A educação de gênero, né? A educação racial, o próprio letramento racial nas escolas, né? E para que tudo isso depois resulte, né, em, por exemplo, gestores que vão tratar de políticas públicas relacionadas à questão de gênero e à questão racial, que tudo isso depois resulte em professores que vão tratar da questão racial, da questão de gênero nas escolas, né? Enfim, de certa forma uma consequência. A educação ela é muito consequente, né? A educação é uma ação que se você começa hoje, né, em determinado espaço, determinado lugar, vai ter uma consequência no futuro com toda certeza. Então, assim, a educação para mim é a ação mais consequente na questão do combate ao racismo e do combate à violência de gênero, né? Quando a gente fala de uma educação bem feita, digamos assim, né? Nesses espaços, nas escolas, a gente vai estar formando os próximos, os próximos, os próximos agentes da sociedade, em vários âmbitos da sociedade, né? Em que vão, em todos os eixos, tratar dessas questões, porque foram educados para isso. E, bom, assim, a gente e no estado a gente ainda está um pouquinho assim, está em passos de bebê, tudo isso, né? Porém, a gente tem muitas figuras negras e mulheres de destaque aqui no estado. E eu queria que tu falasse um pouquinho quais são elas e também quais as ações. Eu vejo que também participa muito junto delas. Então, assim, a gente dá essa visibilidade, né? Na tua opinião, quais são as principais mulheres de destaque aqui na política, na política e militância no Estado? Bom, vou começar falando pela minha amiga Rafa. A Rafa Black, né? Ela é uma pessoa que ela expressa também em tudo que ela produz, que normalmente é um conteúdo muito artístico, né? Conteúdo cultural. O antirracismo, né? A Antônia Pedrosa também. A Antônia, inclusive, ontem estava num podcast, ela apresenta um podcast em que ela falou um pouco também com a convidada, que foi a professora Stephanie, sobre educação antirracista, né? A Nelita Frank também, uma das fundadoras do Núcleo de Mulheres de Roraima, do NUMUR, né? A Andrea Vasconcelos também, junto à Nelita, né? Teve ali nos princípios da, da fundação do NUMUR, em Roraima, do Núcleo de Mulheres. A Paula Braga também é do eixo assim mais cultural, né? Também muito presente, também é uma pessoa muito, gosto muito de conversar com a Paula, uma pessoa extremamente inteligente.
Pegando aqui o meu celular. Eu não conheço tantas pessoas, eu conheço a Rafa Antônio. Gente, eu sou péssima pra lembrar assim, né? Mas eu acho que eu falei das principais referências pra mim, né? Tem também muitas professoras que são referências dentro da universidade, né? Que estão no movimento negro, professora Mariana, professora Verônica. Acho que mais ou menos isso. E tem também toda uma juventude que tá já dessa nossa geração, né? Dos 20 e poucos anos, que tem também feito muita coisa legal relacionada a isso. Assim, tu é uma que iniciaram, assim, revivendo ali na universidade, principalmente no curso de História, esse movimento, né, da militância. Tu acha que depois de tu sair, ainda vai ter pessoas que estão interessadas em militar com a causa negra, né, e também a causa militante estudantil? Tem que ter. Eu sempre falo para os meninos, né, que o movimento estudantil, pelo menos agora falando do movimento estudantil, né, o movimento estudantil ele é rotativo, né? Um entra, outro sai, um entra, outro sai. Ele é uma tarefa ali que a gente cumpre, principalmente naquele momento em que a gente está lidando frente a frente com a questão dos estudantes, né? Já já a gente vai se formar, inclusive, mas que o movimento não deixa de existir, né? As pessoas deixam de existir, os líderes, grandes líderes deixam de existir, mas o movimento, a militância, né, não deixa de existir. Então, com toda certeza terá. É, E calma, que eu sim. também não tô morrendo, eu tô muito jovem ainda. Vou estar muito ainda dentro da universidade, vou estar muito. Então, na tua opinião, tu tem uma percepção positiva sobre isso, né? Que o movimento estudantil, principalmente, ele vai continuar lá no Federal e que vai continuar ativo. A gente tem esses jovens que estão interessados, né? E continuam nessa luta. Com toda certeza. Acho que principalmente se a gente for engajando esses jovens, né, nesse movimento. Porque assim, a gente tem percebido que os estudantes que têm chegado agora, pós-pandemia, né, é uma galera que tem chegado assim já com um pouco mais de vontade de se engajar, né, do que os que chegaram durante a pandemia. Diga-se, sua turma, por exemplo, 2021, né, a galera que chegou em 2021, 2022, não quis saber de centro acadêmico, né? Aí veio 2023, diga-se você, né, de passagem. Aí veio 2023, já veio uma galera assim, já mais ativa, procurando o que era o DCE, procurando se informar um pouquinho sobre assistência estudantil. 2024 também, né? Então eu acho que isso tende a aumentar. De certa forma, o movimento estudantil nacionalmente passou por um processo de uma certa, né, um certo desânimo durante a pandemia, né? E esse pós-pandemia é justamente esse momento de reativação, de reconstrução, de reavivamento do movimento estudantil. Assim, eu acho que pelo tempo a gente já chega pro fim da live, né? Já vai dar quase uma hora. E bom, eu só queria dizer que sim, foi uma honra te ter aqui como debatedora, convidada. Eu admiro muito toda a tua trajetória, ainda mais que a gente é colega de curso, né? Então, assim, eu pude acompanhar pelo menos um pouquinho, apesar de tu ter entrado antes de mim. Eu pude acompanhar um pouquinho dessa tua trajetória e ver tudo que tu conquistou, assim, a partir da tua luta e do teu estudo constante, é muito lindo. E eu tenho muita admiração por você e eu sei que você ainda vai crescer muito mais, apesar de já ter conquistado muito, vai conquistar ainda muito mais e eu tenho muito orgulho, assim, de ter acompanhado isso e continuar acompanhando. E caso você tenha algum comentário a mais sobre o filme, pode citar à vontade.
Bom, eu acho que é isso, né? É um conteúdo, apesar de ser muito curto, é um conteúdo muito bom para se falar um pouco a partir da perspectiva de 3 mulheres pretas, né? Sobre toda a construção do movimento negro, toda a estruturação do movimento negro brasileiro, né? Como eu falei, eu recomendo que se ouça ainda mais, né? Tem alguns podcasts, tem algumas a própria biografia da Sueli Carneiro, né? E assim, que foram pessoas que, como a Sueli diz, nesse conceito, enegreceram o feminismo, né? Eu acho que o filme ele traz, a partir da perspectiva, traz a questão do machismo, né? A questão da mulher negra, a partir da perspectiva da mulher negra que está no movimento negro, né? Da mulher negra que está no movimento negro e se sente, de certa forma, subalternizada, secundarizada, oprimida por outros camaradas, né? Homens negros do movimento, e traz também a mulher que está no movimento feminista e se sente também não representada por esse movimento, que muitas vezes é um movimento que ele tem, assim, como modelo, um feminismo europeu, um feminismo norte-americano, né? Então, assim, enegrecer o feminismo no Brasil é extremamente necessário, principalmente quando a gente fala de uma população que é majoritariamente negra e indígena, né? Então, acho que nós, mulheres negras, a gente tem que cada vez mais enegrecer esses espaços de militância com o nosso feminismo negro, né? Bom, eu acho que é isso, Carol. Não sei se foi muito, se foi pouco, se foi bom, né? Foi ótimo. Mas eu acho que é isso. Eu agradeço de fato, de verdade, a admiração, viu? É recíproco, né? A admiração é recíproca também. Eu sei que você vai finalizar o seu curso, vai finalizar esse projeto também, que é o Cinema em Movimento, com muito sucesso, né? E que muitos frutos estão vindo aí. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Luena, Carol, Thales, né? Quando crescer, quer ser tudo. O Thales, beijo. E é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou até agora. Foi uma ótima experiência. Muito obrigada novamente. Um beijo. Tchau. Beijo. Deixa eu encerrar.